E hoje nós vamos fazer o resumo da lição da Escola Sabatina Jovens 2020, cujo tema é como conhecer a vontade de Deus, e o assunto dessa semana é profissão e chamado. Sejam bem-vindos e bem-vindas, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Flávio Alves. Se inscreva no meu canal, liga o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui. E o like é para ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas, mostrando para o YouTube que este vídeo é importante. Vamos agora ao resumo da nossa lição. Vamos fazer uma oração? Oremos. Pai querido, estamos agora, meu Deus, determinando esse momento para passarmos a lição da Escola Sabatina, Senhor. Envia o Teu Santo Espírito para nos orientar e nos mostrar a Tua santa vontade. Isso que eu te peço, te agradeço e te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixe a sua experiência com esta lição nos comentários ou entra no grupo do Telegram que está na descrição desse vídeo para que a gente possa trocar experiências a respeito desta lição. Então vamos à lição. E na lição de sábado a gente sempre faz a introdução da lição da semana. E o título de sábado é Só lhe deu glória. No estudo da semana passada nós vimos que a identidade nos direciona à missão. A Bíblia nos revela que nós somos criados à imagem de Deus. A gente encontra isso em Gênesis no capítulo 1, no verso 26 e o 27. E eu li algumas passagens do Espírito de Profecia para que a gente pudesse ter uma citação de como devemos agir e nos comportar. Em suma, nós não devemos nos apoiar em outras pessoas, pois cada um tem a sua responsabilidade e influência. Há muitas diversidades de cultura no mundo. Logo, devemos respeitar a cultura um dos outros e aprender como funciona tal cultura para evangelizar de uma forma que eles possam entender e ver o Deus agindo desde a criação do mundo e que Jesus logo irá voltar. Ele nos criou para a sua glória. A gente encontra isso em Eclesiastes no capítulo 12, no verso 13. Ou seja, o mais elevado propósito de cada ser humano deveria ser o de dar glórias ao Criador. Em Apocalipse no capítulo 4, no verso 11, diz o seguinte: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. Mas a pergunta é, tenho eu honrado e glorificado o nome do Senhor em minha vida? Em Lucas capítulo 15, do verso 4 ao 32, Cristo nos contou 3 parábolas, que são elas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Vocês sabem quais são as relações que existem entre elas e o que elas nos revelam? Exatamente. Elas nos revelam algo que traz alegria no coração de Deus, que é a salvação dos perdidos. Como cristãos, nossa missão deve ser sempre contribuir para a salvação dos perdidos. Lembrando que nem todos irão querer e aceitar. Respeite o livre arbítrio deles e nunca os julgue. Todos nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E isto está em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9. A fim de reconhecer e entender o chamado divino, é necessário ter 3 percepções. São elas: habilidades pessoais, desejos de realizar a missão e providências divinas. Se você ainda não assistiu sobre providências divinas, vou deixar um card aqui em cima. E lembrando aqui, tudo isto deve ser sempre feito com muita oração e pedindo sempre a orientação de Deus. Então, nesta semana nós iremos examinar a relação que existe entre a vocação e o chamado. Então, não perca, fique por dentro de tudo que vai acontecer aqui e fique ligado que vai vir as próximas lições. Nós vamos passar a lição de domingo, tá bom? E o texto-chave dessa semana é Neemias, do capítulo 1, no verso 11, até o capítulo 2, verso 9. E nesse texto nós encontramos e vemos que Neemias estava completamente entristecido e também angustiado. Nós encontramos isso em Neemias no capítulo 2, no verso 1 e o 2. Mas a pergunta é, por que Neemias estava triste? Em Neemias, no capítulo 2, no verso 3, nos explica o seguinte: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Afinal de contas, o que aconteceu para a cidade ser destruída e queimada? O primeiro ponto que nós temos que analisar aqui é se havia alguma profecia. Antes que você pense, sim, já havia. E ela está em Daniel, no capítulo 9, no verso 25, que diz o seguinte: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas as praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. E dentro da história da humanidade, a probabilidade disso ter acontecido depois da saída do decreto de Ciro para a restauração de Jerusalém foi quando Megabizo, o governador da parte da Palestina, foi conquistar o Egito, cuja à frente estava Inaro. Então Megabizo viu que a fortaleza do Egito era difícil de penetrar, e daí ele teve uma brilhante ideia. O que ele foi fazer? Foi negociar com Inaro. Megabizo deu uma parte para Inaro viver na Medopérsia, sem mesmo ter que abrir mão de seu trono. Daí a mulher de Artaxerxes ficou sabendo que Inaro tinha ido para lá e ela quis vingar a morte de seu pai. E o que ela fez?
fez? Ela ficou perturbando a mente de Artaxerxes. Por fim, Artaxerxes cedeu o pedido da sua mulher. O que ele fez? Mandou matar Inaro. E o que aconteceu? Mataram Inaro. Mas pra que ele foi fazer isso? Megabizo ficou sabendo, ficou furioso, alertou a toda a Palestina, alertou todo o Egito e quis vingar a morte de Inaro. E acredite, era bem nessa época que estava acontecendo a reconstrução de Jerusalém com Esdras. Judá estava do lado do Medo-Persas, pois afinal, eles foram libertos do cativeiro de Babilônia por causa dos Medos e dos Persas, certo? Daí que foi que se entendeu por que Jerusalém foi atacada. Judá ficava entre a Palestina e o Egito. Daí, depois de um tempo, Megabizo fez as pazes com Artaxerxes e parece até que se entende que era só para destruir Jerusalém mesmo. Vocês lembram da profecia? Exatamente. Seria em tempos angustiosos. Agora, voltando aqui. Neemias orou antes e depois de falar com o rei. E adivinha só? O rei deu o aval para Neemias ir reconstruir Jerusalém, onde seus pais foram sepultados. Deu cartas a Neemias para que ele pudesse entregar aos governadores da além do Eufrates. E como se não bastasse, mandou com Neemias oficiais do exército e cavaleiros. Que maravilhoso é o nosso Deus. Em suma, as profecias apocalípticas irão acontecer independentemente se nós iremos aceitar ou não, se nós iremos querer ou não. Entenda que Deus tem o controle da história da humanidade, independentemente se isso aos nossos olhos parece não estar acontecendo. Entregue suas aflições a Deus e o mais Ele fará. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. E ligando isso ao tema da nossa lição, nós entendemos que Neemias, ele não tinha a profissão de um soldado. Então o que Deus fez? Chamou ele para a sua obra e também enviou soldados junto com ele, caso necessitasse de alguma guerra. Olha que Deus maravilhoso, cuidando de cada um de nós, daqueles que escolhem verdadeiramente fazer a sua vontade. Que Deus te abençoe e rumo a Canaã celestial. Amém? Posso ouvir um amém? E na segunda-feira nós vamos trabalhar em cima da compreensão e o título dessa lição de segunda-feira é O que sou e o que faço. E a lição de hoje nos ensina que Neemias era um copeiro. Você sabe o que isso significa? Naquela época era uma posição de muita responsabilidade e confiança. Você sabe o porquê? Exatamente, os copeiros tinham a responsabilidade de defender a vida do rei de qualquer tipo de tentativa de envenenamento contra a vida do rei. Para você entender um pouco melhor, leia comigo. O copeiro era o responsável para provar o vinho ou a comida do rei a fim de garantir que não tivessem envenenados. Se o copeiro não descobrisse alguma trama contra a vida do monarca antes que ela chegasse à panela ou ao copo, isso poderia custar a vida do copeiro. Então, qual era a responsabilidade de Neemias? Neemias precisava monitorar a logística dos alimentos e bebidas que entravam na cozinha do palácio e supervisionar o rigoroso cumprimento das normas de preparo deles, administrar as pessoas que trabalhavam, entre outras coisas. Mais informações é só acessar o link que está na descrição desse vídeo, porque tem alguns livros lá gratuitos para vocês lerem. Seu caráter e suas habilidades foram extremamente importantes para que Deus o chamasse para cumprir a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. O fato é que o caráter e as habilidades de Neemias contribuíram para o sucesso. Agora observe um fato curioso. A profissão de Neemias foi totalmente diferente de seu chamado. A profissão de Neemias foi diferente de seu chamado. Logo, ficou visível a obra de Deus e a atuação do Espírito Santo sobre a vida de Neemias, não é? Por isso, a atuação do Espírito Santo é imprescindível no desenvolvimento de habilidades que serão úteis para várias situações, a fim de obter sucesso na realização da missão e no cumprimento do chamado divino. Por que a unidade da Bíblia é importante para a nossa crença? Em Tito, no capítulo 1, no verso 9, e 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 13, diz o seguinte: apegado à palavra fiel, que segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto caminho, como para convencer os que contradizem. Tito, no capítulo 1, verso 9. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Segundo Timóteo, no capítulo 1, verso 13. Ou seja, para nos levar pelo reto caminho e ajudar a outros a fazerem o mesmo, exercendo a fé e o amor que só pode vir da parte de Deus e inspirada pelo Espírito Santo. Em suma, não é a nossa profissão que determina o nosso chamado, e sim o nosso caráter e nossas habilidades ligadas em Cristo Jesus e movidos pelo Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. E o assunto de terça-feira é fatores influentes na vocação. Não sei se vocês sabem, mas há circunstâncias que podem tanto atrapalhar quanto ajudar no exercício da vocação para o cumprimento da missão. Em certos casos, existe a possibilidade de agir para mudar as circunstâncias. Em outros casos, não. Às vezes parece que os nossos planos estão dando tudo errado e às vezes parece que estão estagnados. E a gente não entende o porquê. Mas Deus nos disse assim em Isaías, no capítulo 55, no verso 8 e no verso 9. Leia comigo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías, capítulo 55, no verso 8 e 9. Vocês se lembram quais são as três percepções? Não? São elas: providências divinas, o desejo de realizar a missão e talento.
fatos. Providências divinas podem ser casuais, coincidências, experimentais, vividas, históricas e ou sobrenaturais, aquilo que vem da parte de Deus. Ou seja, nós não sabemos ou entendemos exatamente como isso acontece, mas há uma batalha espiritual constante entre o bem e o mal, que servem tanto para nos levar para o nosso chamado, quanto para nos levar para longe dele. Levando pela linha de raciocínio lógico, aquilo que nos leva para o nosso chamado vem da parte de Deus. Agora, aquilo que nos afasta disso vem de Satanás e seus anjos. Então, o que devo fazer? Simples, orar sem cessar e confiar em Deus. É nessa hora que a gente realmente vê quem realmente confia em Deus e o ama acima de sua própria vontade. O desejo de realizar a missão é não confiar no coração e sim orar sem cessar, para saber se o desejo de realizar a missão coincide com a vontade de Deus. O primeiro ponto que nós temos que analisar é as escrituras sagradas. Devemos meditar nela todos os dias. O segundo ponto aqui, intimidade e relacionamento com Deus todos os dias, em todos os momentos, em todos os instantes. Talentos são seus dons e habilidades. A melhor maneira de você descobrir isto é fazendo, atuando e permitindo que Deus molde seu caráter e suas habilidades a cada dia. Em suma, quem nos dá todas as coisas é Deus. Logo, Ele é a fonte em quem devemos buscar todas as respostas. E pode ter certeza que Ele te guiará e te mostrará. Como vemos em Salmos, no capítulo 37, no verso 5, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo capítulo 37, no verso 5. E no dia de quarta-feira nós temos que fazer conexão com outras passagens da Bíblia com o texto-chave da semana. E o texto-chave está em Neemias, no capítulo 1, no verso 11, até o capítulo 2, o verso 9. E a gente vai ler outras passagens para ver qual é a conexão que ocorre entre este texto-chave com as passagens. Então vamos lá? E em Daniel, no capítulo 1, no verso 19, diz assim: então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. E em Daniel, no capítulo 2, no verso 28, diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E em Daniel, no capítulo 2, no verso 47, diz assim: disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Ok, tá, mas qual é a conexão que há entre essas passagens? Vocês notaram que todas essas passagens nos revelam que todos receberam da parte de Deus algo sobrenatural apenas por eles terem buscado fazer a vontade de Deus independentemente das circunstâncias? E para fechar as passagens bíblicas, leia comigo. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, diz assim: portanto, que comais, que bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E em Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 10 e 11, diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Resumindo, entregue sua vida a Deus e o mais Ele fará. E reconheça que os planos de Deus são bem maiores do que os nossos. Amém? E no dia de quinta-feira nós fazemos a aplicação, e o tema dessa quinta é rotina diária. E hoje nós iremos aprender um pouco sobre a vida de Jesus enquanto ele estava aqui na Terra. E com essa lição de hoje nós aprendemos que Jesus trabalhou e morou em Nazaré até aos seus 30 anos. O interessante é que Jesus, depois de um tempo, ele voltou a Nazaré para pregar. Mas os habitantes dali o via apenas como o filho de Maria e do carpinteiro José. A gente encontra essa informação em Marcos, no capítulo 6, do verso 1 ao 3. Mas o que realmente me chamou a atenção foi que, com apenas 12 anos, Jesus já sabia qual era a sua missão. Eu não sabia nem o porquê do meu nascimento. Mas vamos lá, vamos adiante. Todas as manhãs o menino Jesus acordava para cumprir suas tarefas diárias. Comia como as pessoas comuns comiam. E não tinha uma cama especial para dormir. Um fato muito curioso que me chamou a atenção quando eu li foi que quando alguém ia discutir com Jesus, ele cantava cânticos sacros daquela época, que contagiava a todos que estavam à sua volta e inclusive aquela pessoa que queria discutir com ele. Bom, enfim, seguindo adiante, mesmo Jesus já sabendo qual era a sua missão, ele não assumiu enquanto não chegasse o tempo. E o engraçado é que seus irmãos não entenderam isso. A gente consegue essas informações no livro de João. Como nós, ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Resumindo, Jesus sempre fez o que agradava a Deus. Não ficou com preguiça em cima da cama, não foi intemperante, e quando as luzes se apagavam, seu caráter brilhava. Leia comigo agora um conselho no espírito de profecia
profecia. Essa lição essencial de alegre ocupação nos deveres necessários à vida, embora humildes, ainda deve ser aprendida pela maior parte dos seguidores de Cristo, mesmo que não haja um olhar humano para criticar nosso trabalho, nem voz humana para elogiá-lo ou censurá-lo, deve ser feito tão bem como se o próprio Ser Infinito o estivesse inspecionando pessoalmente. A gente encontra isso em Ellen G. White, Orientação da Criança, página 359. No dia de sexta-feira nós fazemos uma reflexão, e o tema dessa sexta é qualquer que seja a sua vocação. Então agora nós vamos à reflexão com o espírito de profecia junto com a palavra de Deus. Vamos lá? Todos quantos se tornam participantes de sua graça, o Senhor indica uma obra em benefício de outros. Cumpre-nos estar individualmente em nosso posto dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, capítulo 6, verso 8. É nosso dever revelar aos homens o evangelho da salvação. Toda atividade em que nos empenhemos deve ser um meio para esse fim. Ellen G. White, Ciência do Bom Viver, página 148. Deus tem sempre o plano de nos elevar a lugares mais altos. Seja qual for sua situação ou profissão, sendo ela agradável ou não, temos obrigações de cumprir o dever que se nos apresenta. Mas a pergunta é, você aceita ou não cumprir o seu dever? Oremos. Senhor querido Deus, nos ajude, Pai, a cumprir a profissão do qual nós escolhemos e também o nosso chamado. Em nome do Senhor Jesus eu te clamo e te peço. Amém. E este foi o resumo desta semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo. Se inscreva no meu canal, ligue o sininho de notificações. Que Deus abençoe os vossos passos e ilumine a cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém.